Paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a este canal. Sou o irmão Donizete Carvalho, membro da Primeira Igreja Batista em Inhomas e professor da Escola Bíblica Dominical, classe de adultos da nossa igreja. Meu objetivo aqui é compartilhar o ensino sólido da Palavra de Deus de forma clara e acessível. Hoje nós vamos iniciar uma jornada profunda pela Carta aos Romanos. Iniciaremos pelos versículos de 1 a 15 do capítulo 1. E eu quero que você preste muita atenção nisso. Quando o apóstolo Paulo começa a escrever essa carta, ele não começa falando sobre regras, sobre religião, sobre a mente corrompida do mundo ou sobre as obras humanas. Ele não começa apontando o dedo. Paulo começa estabelecendo a nossa base. O centro do Evangelho não é uma filosofia. O centro do Evangelho é uma pessoa. Ele começa apontando para o coração de Deus. Leiamos Romanos, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, e que com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar. Feche seus olhos, curve sua cabeça, onde você estiver. Senhor nosso Deus, nós nos reunimos diante da Tua presença, reconhecendo que só a Tua graça nos sustenta. Pedimos que Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, para que possamos ouvir a Tua voz e sermos transformados pela Tua palavra. Cada ensinamento desta lição nos conduza a uma vida de santidade e obediência, para que o mundo veja em nós o reflexo de Cristo. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, antes de falarmos sobre o pecado da humanidade ou sobre a graça que nos alcança, precisamos saber exatamente quem é o centro da nossa fé. Paulo nos apresenta aqui as 4 grandes credenciais de Jesus. Primeiro, ele é o Messias prometido. Versículo 12. Irmãos, o Evangelho não foi um plano B de Deus. Não foi uma improvisação porque as coisas deram errado. Deus planejou o seu resgate há muito tempo, através dos profetas. Você foi sonhado e planejado por Ele. Segundo, Ele é o filho de Davi segundo a carne. Versículo 3. Isso fala da humanidade de Jesus. Sabe o que isso significa para nós hoje? Significa que Jesus pisou no nosso chão. Ele foi 100% homem, ele padeceu dores maiores que as suas, por isso ele entende a sua dor. Ele não parava, trabalhava incessantemente, caminhando de cidade em cidade. Várias vezes se entristeceu, ele chorou. Então, ele conhece o seu cansaço, a sua tristeza e a sua luta diária, porque ele viveu entre nós. Terceiro, ele é o Filho de Deus com poder. Versículo 4. Aqui está a sua divindade. Jesus não foi apenas um bom mestre que morreu numa cruz. A prova máxima de que ele é Deus foi a ressurreição. A tumba está vazia. E aproveitando que a mensagem da Páscoa ainda pulsa nos nossos corações, é exatamente por isso que nós temos esperança. A morte não conseguiu segurá-lo, porque aquele que venceu a morte nos garante vida eterna. E sua promessa é a certeza de que estaremos unidos com Ele em glória. E quarto, Ele é o nosso Senhor, ainda no versículo 4. Paulo deixa claro, desde a primeira linha,
E Jesus tem autoridade absoluta sobre nós. Ele não é apenas o Salvador que nos tira do castigo. Ele é o Senhor amoroso, que governa a nossa vida e nos guia em segurança por esse mundo perdido. Meus irmãos, em uma sociedade cujos valores éticos estão totalmente corrompidos, a primeira coisa que o mundo tenta roubar é a nossa identidade. A igreja em Roma sofria uma pressão diária para se moldar ao estilo de vida pagão. Hoje não é diferente. Se você não souber quem você é em Cristo, a cultura vai ditar o seu comportamento. Paulo nos ensina que a nossa bússola não é a sociedade ao nosso redor, mas o Cristo ressurreto. Assim como a igreja em Roma não se deixou moldar por uma cultura corrompida, também nós somos chamados a viver como testemunhas da verdade, resistindo às pressões externas e permanecendo firmes na esperança que vem de Cristo. A questão é: temos realmente dado ouvidos a esses ensinamentos ou temos permitido que os valores do mundo ditem o rumo da nossa fé? A ressurreição garante que servimos a um Deus vivo, que não apenas venceu a morte, mas nos capacita a andar na contramão do mundo. O Cristo ressurreto nos chama a não permitir que sejamos moldados pelos padrões passageiros dessa era, mas a levar ao mundo o molde eterno de sua vida e caráter. Assim, cada passo nosso se torna um testemunho de que a morte foi vencida, de que a esperança é real, de que a vida é abundante. Já começou em nós. O poder da ressurreição não é apenas uma promessa futura, mas uma realidade presente que nos transforma, nos fortalece e nos envia como luz em meio às trevas. Servir ao Deus vivo significa viver como cartas abertas escritas pelo Espírito, mostrando ao mundo que existe um caminho diferente, o caminho da cruz, o caminho da ressurreição e o caminho da glória. Que Deus nos abençoe. Vamos agora para Romanos capítulo 1, versículos de 5 a 7, onde veremos a nossa identidade. Amados irmãos, dando continuidade aos nossos 4 primeiros versículos, vamos mergulhar agora num trecho riquíssimo, os versículos 5 a 7 do capítulo 1, que dizem: pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre os gentios, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para serdes santos, graças a vós e paz da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nesses versículos, o apóstolo Paulo nos revela a essência do seu ministério e a profunda identidade que nós compartilhamos como filhos de Deus. Prepare o seu coração, pois essa mensagem vai nos desafiar. Veja bem, Paulo destaca aqui 3 coisas urgentes para a nossa vida hoje. Primeiro, a graça tem um propósito, versículo 5. Paulo diz que recebemos a graça para chamar todos à obediência que vem da fé. Irmãos, a verdadeira fé não é apenas acreditar em Deus. Isso até os demônios acreditam e estremecem. A verdadeira fé gera obediência. A graça de Deus não nos foi dada para vivermos de qualquer jeito,
mas para vivermos rendidos à sua vontade, para a glória do seu nome. A graça não é licença para o pecado, mas poder para vencê-lo. Não é desculpa para a desobediência, mas força para andar em santidade. Que foi alcançado pela graça, não apenas confessa Cristo com os lábios, mas o exalta com a própria vida. A obediência é o fruto visível da fé invisível, e é por meio dela que o mundo pode ver que servimos ao Deus vivo. Assim, cada ato de submissão à vontade divina se torna um testemunho da transformação que só a graça pode operar em nós. Segundo, o pertencimento, versículo 6, Paulo escreve: e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Irmãos, pense no peso disso. A Igreja de Roma vivia na capital do império mais poderoso do mundo. O império exigia que eles dissessem: nós pertencemos a César. Mas Paulo escreve para lembrá-los: não importa quem governa o mundo lá fora, a vida de vocês tem dono. Vocês pertencem a Jesus Cristo. Quando você sabe a quem você pertence, o mundo não consegue te comprar, porque sua identidade não está nas riquezas, nos aplausos ou nas ofertas passageiras, mas no sangue de Cristo que te resgatou. Quem pertence ao Senhor vive livre das correntes da vaidade e da sedução do pecado, pois já encontrou o tesouro mais precioso. O coração firmado em Cristo não se vende, não se corrompe e não se curva diante das pressões externas, porque sabe que foi comprado por um preço eterno. E é essa certeza que nos dá ousadia para nadar contra a maré, levando ao mundo não o molde dele mesmo, mas o molde de Cristo Jesus. O terceiro, a sua nova identidade, versículo 7. Paulo chama os irmãos de Roma de duas coisas: amados de Deus e chamados para serem santos. Coisa esplêndida! Ser santo dentro do templo no domingo é muito fácil. Mas Deus nos chamou para sermos santos nas ruas de Roma, nas ruas da nossa cidade, no meio da idolatria e da corrupção moral. Hoje, Ele nos chama para a mesma missão: viver em santidade, não apenas quando estamos reunidos em culto, mas no cotidiano da vida. A verdadeira santidade se revela no trabalho, quando escolhemos a integridade, na escola, quando resistimos às pressões e testemunhos à verdade em casa, quando amamos e servimos nossa família com paciência e graça. Você é amado pelo Pai, e é esse amor que te capacita a ser diferente, a ser luz em meio às trevas e a mostrar ao mundo que existe um caminho mais excelente, o caminho da santidade que glorifica o nome de Cristo. Meus irmãos, agora nós vamos mostrar o coração missionário e humilde do velho apóstolo Paulo, Romanos de 1, capítulo 1, de 8 a 15. Porque, meus irmãos, nós chegamos agora a essa parte maravilhosa do texto. Os versículos de 8 a 15 dizem: primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, afinal, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para ir ter convosco, porque desejo muito ver-vos, para vos comunicar
algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado em vós pela fé mútua, vossa e minha. E não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes propus visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Aqui Paulo dá uma pausa na teologia profunda para nos mostrar o seu coração missionário. E há 3 coisas poderosíssimas que nós precisamos aprender com a atitude do apóstolo aqui. Primeiro, uma fé que atravessa fronteiras. Versículo 8. Paulo diz: a fé que vocês têm é anunciada em todo o mundo. Irmãos, pensem nisso. Eles estavam em Roma, o centro da idolatria e da imoralidade, mas em vez de serem conhecidos pelos escândalos da cidade, a igreja era conhecida pela sua fé inabalável. Qual é a marca que a nossa vida tem deixado por onde passamos como igreja? Segundo, a humildade de quem precisa de comunhão. Versículos 11 e 12. Paulo diz que anseia visitá-los para entregar um dom espiritual, mas logo em seguida ele se corrige maravilhosamente. Ou melhor, para que nós sejamos mutuamente encorajados pela fé. Olhe a humildade desse homem. Paulo, o maior apóstolo da história, confessa que precisa do calor humano e da fé daquela igreja para ser fortalecido. Ninguém é tão espiritual que não precise da comunhão. E ninguém é tão pequeno que não possa encorajar o irmão. E o terceiro ponto é a dívida impagável, versículos 14 e 15. Paulo faz uma declaração de peso. Eu sou devedor. Por isso estou pronto para anunciar o Evangelho a vocês que estão em Roma. Paulo não pregava para ser famoso. Ele pregava porque sabia que Cristo o resgatou do fundo do poço e sentiu uma dívida de amor para com a humanidade perdida. O verdadeiro coração missionário nasce quando entendemos o tamanho da dívida que Jesus perdoou na cruz. Se fomos alcançados por essa graça, não podemos permanecer indiferentes. Somos chamados a viver como testemunhas vivas, anunciando com palavras e atitudes que Cristo ressuscitou e continua transformando vidas. Que essa lição nos desperte para uma fé que gere obediência, para uma santidade que se manifesta fora das paredes do templo, e para o amor que nos impulsione a compartilhar o Evangelho até que todos conheçam o poder da cruz. Que possamos sair daqui com o mesmo senso de missão que ardia no coração de Paulo. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Que Deus nos abençoe. Vamos agora fechar nossos olhos, onde quer que estejamos, e vamos fazer juntos esta oração. Pai amado, agradecemos por essa lição que nos lembrou do poder da cruz e da ressurreição. Assim como Paulo, queremos viver com o coração missionário, conscientes da dívida de amor que temos para com o mundo perdido. Capacita-nos a sermos fiéis, santos, fora das paredes do templo, e testemunhas vivas da Tua graça em cada lugar onde estivermos. Que a nossa vida glorifique o Teu nome e que o Teu amor
nos impulsione a anunciar o Evangelho até que Cristo venha. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus amigos, se vocês sentiram o peso no coração desta mensagem, meus irmãos, você que não conhece a nossa igreja, e se porventura querem conhecer melhor, siga o nosso Instagram, que é @bibiumas, para acompanharem nossas programações, mensagens e estudos bíblicos. Eu mais uma vez digo, se esse estudo falou o seu coração, e se você deseja tirar algumas dúvidas ou sugestão, por acaso você tenha de estudo bíblico, nós vamos ouvir e procurar atender a sua necessidade. Deixe nos comentários ou entre em contato conosco através do Instagram para que possamos aprender mais da Palavra de Deus juntos. Amém.